Salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, meus manos, chegamos, rapaziada, para mais alguns vídeos aqui no canal Lute ou Fute. Bora lá, rapaziada, pro giro de notícias, hein? Trazendo notícias aí, 3 notícias pra vocês. Uma, o Corinthians aí perto de anunciar Dorival Júnior como seu novo treinador. Depois vamos falar do Paquetá próximo do Flamengo e o que falta pro Flamengo poder anunciar Paquetá. E também, mano, vamos falar de 2 jogadores do Palmeiras aí que vão sair, rapaziada. 2 jogadores do Palmeiras que tem tudo pra se despedir do torcedor agora em dezembro, já no final do ano. 2 de uma vez, hein, mano, 2. Eu vou trazer pra vocês detalhes quem são esses jogadores. Bora abrir o giro de notícias, mano. Falando aí do Corinthians, primeira notícia aí do Corinthians, mano, que o Corinthians tá acertando aí os detalhes finais, né? São aqueles pequenos, né, os pequenos embrólios finais ali, que é salário, contrato, tempo de contrato, ele já tá, né, finalizando ali pro Dorival Júnior fechar, aceitar a proposta e já assinar o contrato com o Corinthians. O caso, o Corinthians demitiu nesta tarde o Ramon Dias, né? O Ramon Dias não é mais treinador do Timão, rapaziada. E na sequência o Corinthians já está atrás de Dorival Júnior para fechar os últimos detalhes. Inclusive já tem até um acordo verbal, rapaziada. Segundo aí a apuração do UOL, né, do portal UOL, dizendo que o Corinthians já tem aí tudo acertado com o Dorival Júnior. E claro que a queda aí do nosso querido Ramon Dias foi por N fatores, né? Desde trabalhos ruins no ano passado, na Copa Sul-Americana, semifinal contra o Racing, né? Alguns jogos aí ruins, principalmente a eliminatória aí da pré-Libertadores, a eliminação precoce diante do Barcelona, né? Do Equador. Bom, e por aí vai, rapaziada. E por isso que o Ramon Dias caiu, né? Apesar de conquistar um título paulista, mas os últimos resultados aí, derrota pro rival Palmeiras no Brasileirão e agora o Fluminense, literalmente sucumbiu aí o Ramon Dias no cargo do Timão, rapaziada. Falando do Dorival Júnior aí, mano, ele já tá chegando, mesmo não querendo trabalhar ainda no primeiro momento, depois que ele saiu da seleção brasileira, né? Ele disse que não queria trabalhar, mas parece que aí mudou um pouco de ideia, opinião aí do Dorival Júnior, porque ele viu aí que treinar o Corinthians, que é um grande clube, assim como ele já treinou também, né, rapaziada, o Flamengo. O Dorival Júnior já foi técnico do Flamengo, né? De um grande, um gigante do futebol brasileiro, que aliás ele já ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo, né? E ele será anunciado aí nas próximas horas, e ele disse que é uma honra, né? Uma honra e um grande desafio treinar o Corinthians aí, né? Mesmo abalado aí com a demissão na seleção brasileira, então ele topou esse desafio aí, rapaziada, de treinar o Coringão, o Corinthians aí. Vamos ver como que será esse trabalho do Dorival Júnior aí. Vamos só aguardar esses últimos detalhes já pro Corinthians anunciar o Dorival Júnior e ver como vai ser o técnico aí no Corinthians, rapaziada. E lembrando que o nome do Dorival Júnior aí, né, já foi avaliado pelo Corinthians, né, para ser contratado há alguns meses aí, há meses, né, já há um certo tempo. E tinha acontecido contato também na época aí, na temporada de 2023, galera, 2023. Mas ele já tinha um acordo aí verbal com o São Paulo. Então por isso que ele foi treinar o São Paulo, porque ele já deu primeiro a palavra ao São Paulo na época. E aí, por isso que ele não veio para o Corinthians aí em 2023. E agora parece que tudo encaminha mesmo, né, essa chegada do Dorival Júnior. Lembrando que o Dorival Júnior realmente aceitando e fechando com o Corinthians, o Dorival Júnior vai fazer logo o quarteto, vai fechar o quadrado aí, o quarteto aí, de ter treinado todos os times grandes do futebol paulista. Já foi treinador do Santos em 2010, 2014 e 2016. Foi treinador do Palmeiras em 2014 e treinou São Paulo em 2017, 2018 e 2023, rapaziada. Ou seja, ele já treinou todos os grandes aí do futebol brasileiro. Claro, com o Corinthians aí confirmando realmente a contratação do treinador, né? Será aí um técnico que já passou pelos 4 grandes aí da capital. Boa sorte ao professor Dorival Júnior, tomara que dê tudo certo no Esporte Clube Corinthians Paulista, lá no Timão, rapaziada. E galera, vamos falar agora do Flamengo, do Paquetá, que o Flamengo tem interesse em fechar o contrato do Paquetá, mas só tem uma questão,
que aí no Flamengo não fechou 100% negócio. Apesar, vamos falar agora aí que apesar do protagonismo, né, do nosso querido De Arrascaeta, que claro é o melhor meia do Brasil na atualidade hoje, peça-chave do elenco, né, do técnico Felipe Luiz, o meia ele convive com decorrentes aí, né, com recorrentes, melhor dizendo, recorrentes problemas aí físicos, galera. Nos últimos anos aí, né, nos últimos meses também. Com isso o clube entende aí que precisa também ter um jogador aí próximo aí à altura, para poder, se alguma hora precisar substituir ou jogar ali no lugar do Arrascaeta, né? E esse jogador, o nome aí do Flamengo aí é no caso, nosso querido Paquetá. Apesar que teve outros nomes aí, né? Entre os nomes aí especulados pelo Flamengo, teve também o paraguaio Julio Enciso, né? Que a diretoria está buscando aí como uma opção também, né? Que junto aí com o Paquetá para o lugar aí do Arrascaeta, se precisar, né, o Arrascaeta sair, tiver algum problema, já tem um substituto à altura aí. Para viabilizar o negócio, rapaziada, do Enciso do Paraguai, o Flamengo pode oferecer aí o jovem Matheus Gonçalves e Lohan como parte aí de acordo. No entanto, o grande desejo é da cúpula rubro-negra, claro, né, e especialmente de Bruno Spindel e José Boto, né, é o retorno aí do Paquetá. E o Paquetá, para quem não sabe, rapaziada, ele vai ainda ser julgado, né, referente àquele caso de apostas lá, né? Aquele caso de manipulação de apostas, né? Mas teve o julgamento do Paquetá foi adiado, né? Não teve julgamento, o que reacendeu o interesse do clube, né? Carioca aí, interesse aí de contratar o atleta. Recentemente foi comentado também a possibilidade de o atleta chegar ao clube aí por empréstimo, né? E vir ao Flamengo por empréstimo. E de acordo, rapaziada, com a apuração aí da mídia, né, o Paquetá ele toparia sim jogar no Flamengo, jogar no Mengão aí na janela de transferências, mas o staff do jogador, né, diz aí que uma negociação só aconteceria mediante a uma venda do jogador e não por empréstimo, né? Ou seja, o clube dele, o West Ham, não quer vender o Paquetá, no caso não quer emprestar o Paquetá e sim vender o jogador. A equipe aí que cuida da carreira do atleta não sabe ao certo quais serão os valores pedidos pelo clube inglês, mas mesmo aí com uma queda técnica e com esse cenário aí a ser resolvido no meio do ano, o clube toparia fazer uma negociação e lucrar com um acordo. Por isso que esse é o único detalhe que seria feito aí para poder fechar o Flamengo, né, a contratação do Paquetá. O West Ham não quer emprestar o jogador e sim vender o atleta. Então, rapaziada, vamos ver se vai realmente sair negócio aí, se o Flamengo vai, né, tirar dinheiro do bolso para contratar o Paquetá. Lembrando aí que ainda tem aí o julgamento do Paquetá, então tem esse certo risco, né? Vai que o Flamengo gasta dinheiro e o jogador aí de repente, sei lá, ele é punido e ele é afastado pela vida inteira do futebol, nunca mais ele vai poder jogar futebol. Aí meio que o Flamengo vai gastar dinheiro de besteira, entendeu? Então tem toda uma estratégia para poder trazer o Paquetá, mas se der tudo certo para o Paquetá poder jogar bola normal, o West Ham, claro, não quer emprestar e sim vender o atleta. E galera, bora fechar o giro de notícias aí, vamos falar do Verdão do Palmeiras, mano. Em ascensão aí tem um jogador do Palmeiras que está em ascensão, né? E que é o Giai, né? O jogador Giai aí, que tá jogando um bom futebol, né? O fino da bola aí, que faz aí a titia Leila, né, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, cogitar a saída aí também de 2 jogadores em dezembro, manos, no final do ano aí, mano. Esses jogadores aí seriam os 2 laterais do Palmeiras, o Mike, manos, e também o jogador aí, o Marcos Rocha. A boa fase aí do lateral direito do Palmeiras, né? No caso o Giai, né? O jogador Giai fez aí o Palmeiras e a Leila Pereira cogitar e não renovar nem com o Marcos Rocha, tampouco com o Mike. Ou seja, se os 2 jogadores não renovar com o Palmeiras, eles vão sair. Final do ano os caras vão embora aí, né? Do Verdão, né? Até o final do ano eles vão poder jogar apenas e vão embora. Mas a idade da dupla e o histórico também de lesões, né, nos últimos meses fazem aí também que a Leila Pereira junto com o Barros, né, optem por encerrar o ciclo vitorioso dos 2. E a boa fase aí, rapaziada, do Giai faz tudo que ele ganha força, né, e que ele fique no Palmeiras de vez, que ele fique no Palmeiras. Com isso será feita a dispensa aí do Marcos Rocha e do Mike, mano. O Palmeiras não ia fazer nenhuma força aí para segurar os 2 e sim dispensar os atletas aí no final do ano, rapaziada. E aí fica essa pergunta no ar. Com a boa fase do Giai, será que
que realmente os caras vão embora, o Marcos Rocha e o Mike, mano? Será? Né? E também foi apurado pela mídia que o Gilberto, né, o lateral da base, e que vem pedindo passagem no profissional aí, renovou recentemente seu vínculo até 2028, que também pode ser um jogador que vai jogar ali junto com o Giai, né? E que vai ser mais fácil a dispensa do Mike e também do Marcos Rocha, rapaziada. Vamos ver, vamos aguardar aí e ver o que pode acontecer aí, rapaziada, com o decorrer aí do ano com o time do Palmeiras, se vai mandar os caras embora ou não. Vamos aguardar e vamos ver. É isso aí, rapaziada, esse foi o Giro de Notícias de hoje. Amanhã, fiquem atentos aí, ligados aí, rapaziada, que amanhã a gente vai trazer muitas notícias aí, né? Vamos trazer aí muito conteúdo pra vocês a partir de amanhã, tá, rapaziada? Então fiquem ligados aí e aguardem mais notícias aí. É nóis, mano, tamo junto e valeu.